católicos e evangélicos são enganados nesse texto. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva em nome de Jesus. Deixe seu joinha, escuta a mensagem com atenção. E eu quero também que você deixe seu comentário. Amém? Beijo para todos os inscritos do canal Josias Dias. Eu amo cada um de vocês. Mas, irmão Josias, o que é que está escrito em Malaquias 3, 8, 9, 10? 99% dos religiosos sabem muito bem o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. E o tema para este vídeo é esse aí. Católicos e evangélicos são enganados nesse texto de Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Meus amados, meus queridos, é bem verdade que eu já até tentei parar de pregar esse tema sobre dízimo, combater contra o dízimo, né? Mas é o meu chamado, né? E eu te garanto que o bispo Macedo não vai gostar dessa pregação, porque era para ele estar pregando e não está. O apóstolo Valdomiro não vai gostar também dessa pregação, porque era para ele estar pregando, não eu. R.R. Soares, missionário R.R. Soares, era para estar pregando este tema que eu vou pregar agora. Mas não estão pregando. Silas Malafaias, era para estar pregando isso que eu vou pregar agora, mas não estão pregando. Aí Deus vai e usa os pequenos, né? Porque os grandes não querem deixar Deus usar, né? E para deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra pastor, bispo, apóstolo, padre, nada. Eu estou aqui para combater a heresia do dízimo, só isso. Tenho nada pessoal contra Valdomiro, R. Soares, Silas Malafaia, e outros. Eu estou aqui para combater contra essa heresia do dízimo, né? Contra essa heresia do dízimo, né? Meus amados, meus queridos, os meus primeiros vídeos aqui nessa plataforma combatendo contra essa heresia do dízimo, você acha que foi fácil? Eu sentia medo em combater contra essa mentira do sistema religioso. Quando eu preguei o primeiro vídeo combatendo contra o dízimo, eu tremia na base. E no outro dia, perseguição no trabalho. Fui muito perseguido, muito, por amor à tua alma. Para você não passar o que eu passei. Porque há igreja por aí que cobra o dízimo e se você não dá, fica nisso mesmo. Mas eu passei por igreja que a pressão era muito grande. Por igreja que pessoas que não era dizimista, não era consagrado, não era honrado pela chamada que Deus tinha na vida dele. Não era bem visto. Era desprezado por não ser dizimista. Igreja que fazia acepção de pessoas, né? E por sentir essa perseguição na pele, estou hoje aqui como um canal de bênção para a tua vida, para desmascarar este falso ensinamento de doutrina de espíritos enganadores. Mas não foi fácil, meu amado. Talvez você nem assiste os vídeos aí, que tem o que mais tem vídeo combatendo contra o dízimo. Mas não foi fácil. Hoje não, hoje eu já não tenho mais medo de pregar contra essa heresia, esse fake news, essa mentira de Satanás, essa galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Mas as primeiras gravações, muitos na plataforma do Facebook, muitos pastores, amigo meu, muitos missionários se afastaram, me excluíram. Tudo por estar pregando a verdade que dói, mas só a verdade que liberta. E eu não gostaria de estar sendo usado por Deus para estar pregando isso aqui. Eu gostaria de ouvir alguém pregando a mesma pregação que eu tenho pregado nesse canal.
Eu gostaria de ver estas pregações da boca do Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdomiro, né? E outros pregadores malaquilianos. Né? Eu gostaria de ouvir você pregando essas pregações que eu estou pregando. Mas Deus tem me levantado. E o problema é que muitos não querem aprender de uma ovelha, do irmão Josias, não, que aprendeu do seu líder. Se fosse o seu líder pregando as mesmas palavras, a mesma pregação que eu estou pregando, você dizia amém, glória a Deus. Porque muitos preferem ficar com o que o líder ensina do que o que a Bíblia ensina, né? E já me pediram para eu parar de pregar contra o dízimo, né? Me orientaram a eu não tocar mais nesse assunto. Foi. Porque senão as portas iam se fechar, eu ia pagar preço. Isso aconteceu comigo mesmo, né? Mas bem que eu tentei parar e não consigo, porque é um chamado de Deus. E Deus não chama covarde, Deus chama corajoso, né? E não adianta dar uma de doido, querer ser um dizimista, porque Deus vai cobrar de mim. Louvado seja Deus. Só que eu tentei, né, me calar, parar de pregar o dízimo. Mas Deus me chamou para esta obra. E Deus não me chamou para eu ficar calado. Deus não me chamou para eu me acovardar. Não, senhor e não, senhora. E a palavra de Deus, a Santa Escritura diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja Deus. Deus não me chamou para me ficar calado, para mim simplesmente me acovardar. Eu creio que Deus quer que eu pregue, porque eu não estou aqui para me promover, estou aqui para promover a palavra de Deus. E eu não sei se o dia de amanhã eu estarei aqui nessa plataforma, estarei vivo. Então eu tentei fugir do meu chamado, assim como Jonas tentou fugir, mas ninguém foge do chamado de Deus. Veja bem, meu amado, meu querido, a minha obrigação é pregar. Agora, se você vai crer ou não no que você vai ouvir, isso aí é com você e Deus. Só que Deus também quer te usar nesta mensagem. E depois de você ouvir essa mensagem, continuar dando dízimo, ajudando o teu líder a ir para o inferno, não é problema mais meu. Porque Deus não vai ter o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Vai ser problema seu. A cobrança vai ser na sua vida. Então, meu amado, esse é o tema, né? Os católicos e os evangélicos são enganados nesse texto de Malaquias 3, 8, 10, que diz assim, o 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9: com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abstância. Veja só, meu amado, meu querido, para você entender Malaquias 3, esse texto que foi lido, você precisa ler o contexto desse texto. E o contexto desse texto de Malaquias 3:10 não está falando para mim e para você, não está cobrando os dízimos e oferta de você. O contexto de Malaquias 3 não está dizendo que o ladrão de Malaquias 3 é você. Os pregadores de dízimo
não te conta que Malaquias capítulo 1, versículo 1, está explicando Malaquias 3, que Malaquias capítulo 2, versículo 1, está explicando Malaquias capítulo 3, é o contexto de Malaquias 3. E lá não está dizendo que você é ladrão pulando ao dízimo. Louvado seja Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, é uma cobrança de Deus com os líderes religiosos daquele tempo e não do nosso tempo. É uma cobrança de Deus Jeová contra os líderes religiosos antes da cruz e não depois da cruz. O ladrão do dízimo de Malaquias 3 não é você, dizimista fiel. Por que você é dizimista fiel? Porque os líderes enrolaram e mentiram para você em nome de Malaquias 3:10. O nome bom de se ganhar dinheiro é Malaquias 3:8-10. Eu poderia abrir uma igreja e pregar Malaquias 3:8-10 e me enriquecer em cima desse versículo, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, a cobrança de Deus Jeová seria muito grande sobre mim, porque ele não vai ter o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. E quando você ouvir essa mensagem e a tua mente abrir, você continuar dando uma de doida, dizimando, Deus vai cobrar de você. Então, meus amados, os católicos e evangélicos são enganados neste texto de Malaquias, o qual é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Louvado seja Deus. É o hino nacional do sistema religioso. Não todas as congregações, mas a maioria, só fala mais em Malaquias 3:10. Os católicos são enganados nesse texto. Você, meu irmão, minha irmã católico, você é enganado nesse texto. Ele se explica da maneira errada para vocês. Ele não deixa a Bíblia se revelar para você. Você, meu amigo, irmão evangélico, você está sendo enganado nesse texto. 99% dos religiosos acredita nessa pregação do dízimo, do fake news, nessa pregação dos líderes religiosos, nessa pregação dos pastores malaquianos, espírito enganador, pregando Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 10, e se enriquecendo em cima da sua fé. Louvado e agradecido seja Deus. E foi pregando esse texto que a maioria da religião virou comércio, virou empresa da fé, virou isso. Porque para muitos líderes, a alegria dele não é quando começa o culto, com glória a Deus, aleluia, revelação, línguas estranhas, cura, as pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Não, a alegria dele é quando termina o culto. É os envelopes dos dízimos. Louvado e agradecido seja Deus. E muitas congregações viraram empresa da fé. Deu probleminha aqui, mas Jesus é bom, o diabo não presta, louvado seja Deus. O diabo está irado com essa pregação. Não era para eu estar pregando isso aqui, era para você, líder, estar pregando essas mesmas palavras. E muitos crentes morreram escravos pela mentira da religião e suas doutrinas de homem. Louvado e agradecido seja Deus. Muitos morreram acreditando que dando dízimo iria para o céu e se não desse ia para o inferno. Muitos cristãos morreram acreditando que se desse o dízimo ia prosperar. E se não desse, os demônios devorador, migrador, cortador ia atingir suas finanças. Ele ia adoecer, a mulher ia adoecer, o filho ia adoecer, ele ia gastar dinheiro na farmácia,
porque muitos acreditavam os seus líderes, tinham seus líderes como um homem santo que não mente, né? Enquanto muitos mentem usando esse texto de Malaquias 3:8-10. Pastor mente? Não, mas estão mentindo. Não todos. Mas quando você prega Malaquias 3:8-10, você se torna um mentiroso, um herege, um mercenário da fé. Porque o dízimo da Bíblia nunca foi o dízimo que os senhores pregam. Nunca foi o dízimo do sistema religioso. Nunca foi dinheiro. E já existia dinheiro nos tempos dos dízimos. O dízimo da Bíblia era plantação, criação, alimento, comida. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa pregação de dízimo é doutrina de homem de espírito enganador. Louvado seja Deus. E lobo em pele de cordeiro enganam vocês, porque vocês têm preguiça de examinar as escrituras e come tudo aquilo que te ensina. Aquilo que eu lhe ensinar, você tem a obrigação de examinar as escrituras se aquilo que eu estou te ensinando tem base bíblica, está em harmonia com a Bíblia, porque se não tiver, você me perdoe em nome de Jesus e fique com ela, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Você pode dizer amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Escute, ouça-me por favor, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, é totalmente mal interpretado pelos padres e por alguns pastores do sistema religioso. Louvado seja Deus, isso é fake news. Esse dízimo pregado em muitas igrejas, não todas, é fake news. É uma pregação gospel. É uma mentira. É a maior heresia pregada no cristianismo. É o dízimo em dinheiro. Que quem não der o dízimo vai para o inferno. E se você der o dízimo, você vai prosperar. É porque você não está prosperando. E porque é que a maioria dos dizimistas não prosperou. E só que está prosperando é quem recebe o dízimo, que no caso é o pastor, o padre, o apóstolo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Não preciso fazer biquinho não, porque eu estou aqui pregando para você Bíblia. Muitos líderes religiosos pregaram a salvação em cima do dízimo, dizendo que se você não der o dízimo não vai ser salvo. Mas em plena era do século XXI, a era do conhecimento, você só se engana se você gosta de ser enganado. Você só é enrolado se você gosta de ser enrolado. Louvado seja Deus. E pregaram salvação em cima do dízimo, pregando lei na graça, pregando Moisés no lugar de Jesus, tomando de duas fontes, pregando judaísmo no lugar do cristianismo. Dízimo é judaísmo, não é cristianismo. Dízimo é antes da cruz, não é para depois da cruz. Estão pregando o Velho Testamento e não o Novo Testamento. Malaquias 3, 8, 10 é Velho Testamento, é lei, é Moisés, não é Novo Testamento. Deu probleminha aqui no som aqui, mas toda honra, toda glória é para Jesus. O dízimo de 10% do seu ganho tem sido o hino nacional de muitas congregações do Brasil ao mundo afora. O dízimo de 10% do seu ganho, do seu salário, é a maior mentira pregada no sistema religioso. Louvado e agradecido seja Deus. Esta pregação tem sido a galinha dos ovos de ouro. Isso mesmo. Tem sido uma pregação que tem enriquecido a muitos pastores que não têm chamada de Deus, pastores rebeliados de outras igrejas, que abriu igreja para se enriquecer em cima de Malaquias 3, 8 e 10, pastores que não tinham nem chamada, mas por serem dizimistas foram consagrados e hoje estão aí se enriquecendo em cima dos
dos mal analfabetos de Bíblia, porque tem preguiça de examinar as Escrituras. Foi pregando Malaquias 3:8-10, que pastores prosperaram, compraram fazenda, gado, carro, fizeram viagem, a conta no banco gorda, né? Compraram mansões. E você que é o dizimista não sai da miséria, não prospera e ainda dá dízimo querendo prosperar. E Gálatas 3:10 diz que é maldição, porque você está na graça e dízimo é lei, é Velho Testamento. Leia Gálatas 3:10. Todo dizimista está debaixo de maldição, é Gálatas 3:10. Não é irmão Josias que está dizendo. Você não lê Bíblia, aí quando escuta essas coisas, fica chocada, fica chocado. Acha que eu estou pregando alguma novidade para você. Louvado seja Deus. Muitos pastores mudaram de vida por causa de você, que é dizimista fiel, que não lê Bíblia, é analfabeto de Bíblia. Eles se enriqueceram nas suas custas. Mas sabe de uma coisa? O galardão para muitos pastores é aqui mesmo. Carro novo, fazenda, avião, gado, viagens. Porque lá no céu não levaram material para lá. Porque lá no céu não entra mentirosos. Louvado e agradecido seja Deus. Mas para muitos pastores, Deus está usando. Eu aqui, irmão Josias, está usando o diácono José Alberto. Está usando o pastor Jardel. Está usando vários irmãos aí que Deus está usando nessa mesma mensagem. A qual eu já até pensei em desistir de pregar essas coisas. Mas eu não estou aqui por vontade própria. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, por amor a você, para você não ir para o inferno, para você não ir para uma eternidade sem Deus. Eu estou aqui como canal de vez para você, para dizer a você que Papai do Céu manda você se arrepender e parar de mentir, em nome de Malaquias 3:8-10. Usando a Bíblia, a palavra de Deus, em cima do púlpito, chamando as ovelhas de ladrão, porque não dá o dízimo. Se tuas ovelhas é ladrão, pastor, chama a Polícia Federal para prender eles, porque lugar de ladrão é onde? Não é na cadeia? Como é que você chama suas ovelhas de ladrão e vai cear com o ladrão? Como é que você chama suas ovelhas de ladrão porque não dá o dízimo e não chama o delegado para prender eles? Hã? Veja que Deus está me usando para você. Está mandando você parar de mentir. Crie vergonha na cara de estar pregando essa inversão, essa mentira de espírito enganador, de que quem não dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo, os demônios, o devorador, o mingrador, esse evangelho de terrorismo. Por causa de vós, muitos se tornaram ateus, muitos estão revoltados, estão no mundo porque vocês não têm amor por não dizimista. O amor de vocês é por dizimista. É por isso que papai vai permitir a grande perseguição, porque vocês fizeram da casa dele empresa, casa de comércio. E Jesus está voltando, a natureza está clamando que Jesus está voltando e chamando eu e você, nós, para o arrependimento, para a reconciliação. Louvado e agradecido seja Deus. Vocês mudaram de vida, estão comendo o melhor da terra, iludindo as vossas ovelhas. Louvado seja Deus. Mas o dízimo da Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo da Bíblia nunca foi o dízimo do sistema religioso. Não, senhor e não, senhora. Nunca foi o dízimo que o padre prega. Nunca foi o dízimo que o pastor prega. Aliás, a primeira igreja no Brasil no mundo a mentir, distorcer Malaquias 3:8-10, a dizer que o dízimo é dinheiro, foi a igreja católica. E muitos saíram do catolicismo, entrou no cristianismo, se tornaram pastores e não levaram as imagens para venerar, mas levaram essa doutrina do dízimo, porque tem vantagem nisso. Mas Deus vai permitir
a grande perseguição, porque na grande perseguição que se revelará os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Louvado e agradecido seja Deus. Louvado seja Deus. Porque o dízimo da Bíblia é mantimento, alimento, plantação, criação, e nunca foi dinheiro. É só você ler Números, capítulo 22, 14 e diante, que lá está a doutrina do dízimo. Em Número, capítulo 22, do 14 diante, ali está o dízimo que os pastores, os padres, não pregaram para você. E já existia dinheiro no tempo dos dízimos. Está lá em Números, capítulo 22, 14, leia. Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Mas vocês gostam de pregar essa mentira porque dá lucro, né? Você se enriquece em cima desse texto. E quem aprendeu errado está ensinando errado, né? E muitos que aprenderam errado hoje estão enriquecendo vocês, dando 10% suado, sofrido, com medo do demônio, com medo de ir para o inferno, porque os senhores irão prestar conta a Deus no dia de prestação de conta das vossas pregações mentirosas, fraudulentas. Não todos os pastores, mas a maioria, ainda em pleno século XXI, não abriu mão e nem vai abrir dessa mentira de espírito enganadores. O sistema religioso prega o dízimo, que se você não der, os demônios vão atingir as tuas finanças. O sistema religioso prega um dízimo que se você não der, você não vale uma prata furada. Porque quem tem amor às ovelhas não prega dízimo. Quem tem amor pelas ovelhas tem cheiro de ovelha e não cheiro de dinheiro. Os pregadores do dízimo levam você a seguir o judaísmo, a viver antes da cruz. Os pregadores do dízimo estão anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando você dá o dízimo, você está dizendo que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário não valeu de nada. Irmão, a hora corre. Tem poucos minutinhos. Louvado e agradecido seja Deus. Dízimo é para crente fariseu. Se você é um fariseu, é porque você está dando dízimo. Porque o dízimo não é para depois da cruz. Não é para nós, povo do Novo Testamento. Agora os mal analfabetos de Bíblia são enganados, porque não examinam as Escrituras. Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10. Os evangélicos são enganados nesse texto. Os católicos são enganados nesse texto. Mas quem dá o dízimo vai ser julgado pela lei. Gálatas 3, 10. O dízimo só serve para enriquecer esses pregadores, mercenários da fé. Os dízimos não te garantem bênção. Jesus nem os apóstolos pregaram o dízimo. Jesus nem os apóstolos eram dizimistas, nem pediu dízimo a ninguém. Qual foi o capítulo versículo que prova que os apóstolos deram o dízimo como ato de fé? Qual é o capítulo versículo da Bíblia que diz que os apóstolos deram o dízimo como um ato de gratidão a Deus? Qual é? Qual é o capítulo versículo da Bíblia que está dizendo que os apóstolos deram o dízimo com medo do migrador, cortador e devorador? Não tem essas bobaquices na Bíblia. Porque adiantou o senhor de fazer curso de teologia, doutorado em teologia, doutorado em não sei o que, usou um anelzão no dedo de teólogo
e está usando a palavra de Deus para gerar ateus, para gerar desviado, para estar jogando quem não enriquece vocês no mundo. Eu não estou exagerando, não é todos os pastores, tem pastor e homem de Deus que eu conheço. Nesses dias eu visitei uma igreja que lá se pedir oferta voluntária, essa é a forma correta de você levar, contribuir na congregação. É você dar muito mais ou menos de 10%, mas que dê com amor, sem constrangimento, sem pressão psicológica. Louvado e agradecido seja Deus. Amados, deixe o seu comentário aí, tá bom? Se eu não gostar do seu comentário, eu não vou excluir. Eu não vou excluir. Mas eu quero que você deixe a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa mensagem, porque eu também quero aprender com você. Louvado e agradecido seja Deus. Agora, os senhores pregadores de dízimo, eu desafio os senhores para mim convencer, para convencer o irmão Josias Dias a ser um dizimista fiel, com base bíblica, viu? Não é me chamando de herege não, viu? Não é me chamando de falso profeta que vocês vão me convencer a ser dizimista, não é com base bíblica, mostrando versículo por versículo que eu tenho que ser um dizimista fiel. Aí eu prometo ser um dizimista fiel, eu prometo ir congregar na sua igreja e encher os seus bolsos de 10% do meu lucro. Agora não é que eu estou pela fé, né? A irmã Josia está pela fé, né? Mas eu creio que Deus vai cuidar de mim, assim como Ele tem cuidado de você que está ouvindo esta live. Louvado seja Deus. Deus é o dono das empresas, Ele quiser abrir porta, Ele vai abrir, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meu amado, essa mensagem de medo e terror, que se você não der o dízimo, vai gastar na farmácia, de que se você não der o dízimo, vai para o inferno, isso é mentira. Isso é mentira, minha irmã. Isso é um evangelho do terrorismo, isso é uma lavagem cerebral em você, é mexendo com o seu psicológico para você dar o dízimo. É brincar com a sua fé. Louvado seja Deus. Os faços ungidos. Eles estão brincando com sua fé, mexeram com o seu psicológico e fez de você um dizimista fiel, uma dizimista fiel. Mas Deus, Jeová, está me usando aqui para abrir tua mente. Quantas pessoas que precisam da tua ajuda, de uma cesta básica, e você não dá? Quantos dizimistas que deixam de comprar o leite da menina para dar ao pastor, ao padre, que compra fiado e não paga, mas é fiel nos dízimos. Pede emprestado e não paga, mas é fiel no dízimo e não saiu da miséria ainda. A promessa para dizimista fiel não é prosperar, não é comer o melhor da terra. E por que você não está comendo o melhor da terra? Por que você não está comendo o melhor da terra? Você não é dizimista fiel? Por que você não está prosperando? Você não é dizimista fiel? Porque aqui só quem está comendo o melhor da terra é quem recebe o seu dízimo, é o seu pastor. Só quem está prosperando é o seu pastor. Você não parou para pensar nisso não. Você não parou para analisar as escrituras não. Para ler o contexto de Malaquias 3. Deus quer te usar para combater essas heresias. Porque hoje eu estou aqui, mas depois Ele vai me levar. E Ele conta contigo, conta com você nessa obra. E que tem um chamado de Deus, não pode recuar. O dízimo que está pregando hoje, há mais de 2000 anos que vem pregando, enrolando, você sendo cúmplice dessa mentira, você acha que Deus está se agradando, mas eu não tenho culpa de você ser um dizimista, eu não tenho nada a ver se depois de você ouvir essa mensagem, você está dando dízimo ou não, é problema seu, só que o meu chamado, a minha obrigação é pregar o que Deus está mandando, é abrir a sua mente para essas verdades bíblicas. Louvado seja Deus.
E eles trocaram a verdade por heresia. É por isso que a Bíblia diz, errais, senhores e senhoras dizimistas, em não conhecer as Escrituras. Você é dizimista porque você não conhece as Escrituras. Louvado e agradecido seja Deus. É por causa dessa pregação de dízimo das congregações que houve muitas brigas entre liderança. Pastor consagrando a mulher pastora, que é para o dízimo ficar lá mesmo. Pastor consagrando o filho pastor, consagra filho pastor, esposa pastora. Tudo visando isso aqui, ó. E deu certo. E cresceram. Prosperaram. E você, ouvindo uma pregação dessa, amanhã ou depois você ainda vai continuar dando dízimo? Quer ajudar a obra? Ajuda com oferta voluntária. Dê mais do que 10%, mais do que o dízimo, dê 100%, 200% ou menos, sem pressão, sem mentira, sem terrorismo. A contribuição tem que ser voluntária. Louvado e agradecido seja Deus. E esse pingo da verdade tem lá na Testemunha de Jeová. Eles lá não pregam dízimo, é oferta voluntária. A igreja cristã do Brasil também. A igreja do pastor Jardel também. É tudo oferta voluntária. Porque quem dá o crescimento à obra não é o dízimo, não. O dízimo é maldição no Novo Testamento. Quem dá o crescimento na obra é o Espírito Santo. Louvado e agradecido seja Deus. Meu amado, meus queridos, quero agradecer a você que ficou até o final desta mensagem, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Quero agradecer a você que mandou seu Pix, me ajudou, recebi uma oferta muito boa este mês. A honra e a glória para Deus. Eu estou pela fé, se você sentir de me ajudar, desde que não faça falta, né? Qualquer valor é bem-vindo. Não estou aqui por dinheiro, não estou aqui para... Não. Mas, se quiser me ajudar de uma forma ou de outra, mas ore por mim. Amém? Em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Estamos vivendo o tempo que para crente está ruim. Né? O tempo está ruim, mas está bom. Porque é o sinal que Jesus está voltando. Meu amado, meu querido, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Beijo no seu coração. E se não é inscrito ainda, se inscreve em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, fica na bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia.